Bom dia, presidente, colegas vereadores. Bom dia, colegas vereadores. Vereadora, eu concordo com praticamente o que todos falaram. Todos pensam na questão social, na questão do ser humano. Tudo isso que a senhora falou em relação ao que pode ocorrer com o jovem depois que vai para uma penitenciária, isso deve servir, inclusive, como alerta para ele não cometer esses crimes. Porque ninguém está obrigando a colocá-lo lá dentro do presídio. Ele estar lá é uma consequência de um crime que ele cometeu e muitas vezes de uma vida que ele tirou. Mas eu vim aqui para uma fala do quão complexo é a redução da maioridade penal. E que tem que existir, sim. Mas enquanto nós não trabalharmos, principalmente os pais não se conscientizarem que a responsabilidade da educação é deles e daquilo que eles passam ou deixam de passar para o filho deles, vai acarretar e o filho ser um bandido ou ser morto já de início. Hoje, não é tão forte aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê sim jovens, crianças de 7, 8, 9 anos ouvindo músicas funk com apologia ao crime, ao tráfico, à prostituição. E para os pais isso é uma coisa muito banal, simples, de ver pai passando com o volume no último, no carro, com criança pequena, falando sobre, exaltando o tráfico, o crime, e isso lá para cima é maior ainda. Eu tenho um projeto aqui na casa que eu protocolei proibindo espaços públicos que toquem músicas que têm apologia ao tráfico, crime. É inadmissível. E acham que isso não vai influenciar na formação desse cidadão, achando que cometer crime, o tráfico, prostituição, usar drogas é uma coisa ok? Então, tem sim que existir a redução da maioridade penal, porque, como disse o vereador Ramon, a maior pena é para aqueles que perderam um familiar morto por um jovem. Mas enquanto os pais não se conscientizarem da responsabilidade da educação dos filhos, da formação do cidadão, cada vez mais nós vamos ter que votar a redução da maioridade penal. Como disse o vereador Sandro Fantinel, a mente de uma criança de 3 anos, a informação que ela tem 7 anos é maior do que o imperador romano. Então é muita informação que está entrando hoje na cabeça dos jovens e muito rápida, que acaba perdendo o discernimento. Então os pais estão terceirizando a responsabilidade muitas vezes para o celular, para os professores. Quando se vê, está acontecendo o que aconteceu na sala de aula do esfaqueamento da professora. Então, voto sim no momento, que é importante termos sim esse debate, mas é importante mais ainda também a responsabilidade dos pais enquanto aos seus filhos. Obrigado. Peço a palavra, presidente.